Infelizmente vocês se forem lá fora conseguem ver que o gramado é pintado. É pintado, eu não consigo entender, mas o gramado parecia um reixão. Para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural aí fica feio. Então ele é muito oportunista ao falar, não, quem tem sintético não pode reclamar da lesão, sendo que ele mesmo estava reclamando disso. O Palmeiras não deveria falar também sobre gramado não, sabe? Porque quem coloca aquele piso que já teve até o próprio Palmeiras sofrendo com troço grudando na chuteira do jogador. Não sabem perder os dois. Os dois não sabem perder, né? E a gente depende da CBF ainda, porque os clubes são piores, cada um puxa do seu lado. Comecei na imprensa que eu escrevo sobre o escândalo que é o gramado em geral pelo Brasil afora. O clima tá pegando fogo depois do jogo entre Bahia e Palmeiras. O técnico Abel Ferreira não deixou barato e desceu a lenha no gramado da Arena Fonte Nova após a derrota por 1-0. Segundo ele, o estado do campo atrapalhou totalmente o estilo de jogo do Verdão. É difícil, tu não estás preparado para este tipo de situações, não estás preparado para jogar num campo com um gramado. Estamos a falar de futebol de alto nível, futebol profissional, isto devia ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado porque o pé fica preso. Infelizmente vocês se forem lá fora conseguem ver que o gramado é pintado. É pintado, eu não consigo entender, mas pronto, acho que dar os parabéns ao Bahia porque fez um golo numa ação individual, num jogo muito equilibrado, mas muito difícil de ser jogado, onde a bola está constantemente a saltar, onde os duelos são... É difícil de jogar assim, mas parabéns ao nosso adversário. Nossa, acho que segunda derrota fora de casa. É um caminho difícil, longo, mas é muito difícil jogar num gramado destes. Mas aceitamos e seguimos, está bem? É assim, nós podemos agora arranjar todas as desculpas, podemos dizer que é do cansaço, que foi do jogador, porque o treinador substituiu mal, porque... Lamento as lesões, lamento a forma como nós queremos jogar futebol num gramado destes. Não dá para criar. E a equipa que foi mais feliz, na minha opinião, numa ação individual, numa transição do goleiro que estou a bola na frente, numa ação individual de um jogador canhoto que rematou com o pé esquerdo, nós tivemos as mesmas oportunidades. Como disse, acho que foi um jogo muito equilibrado, muito disputado. O gramado parecia um reixão. Acho que é triste porque de um lado tem jogadores muito bons, o Bahia tem jogadores muito bons e o Palmeiras também tem, mas é difícil num jogo como este tu conseguires ser criativo, tu conseguires propor jogo, tu conseguires jogar, e acho que, como te disse, acabou por ganhar a equipa que nas oportunidades que teve acabou por ser mais feliz. E na minha opinião, no momento em que nós sofremos o golo, é no momento que nós estamos mais por cima do jogo, mas sem criar, é chegar lá no último terço. Mas tu vês que a qualidade das ações são ruins, muito a bola está sempre a saltar, é mais difícil. E é verdade, a equipa que fizesse golo ia ter essa vantagem, depois do golo acabou o jogo. É difícil de jogar depois numa situação destas, e parabéns ao nosso adversário. Vamos continuar e não há forma a dar. 24 horas, continuar o nosso caminho, e daqui a 3 ou 4 dias estamos a jogar outra vez. Mas calma, que o Rogério Ceni não ficou quieto. Ele até admitiu que o gramado estava feio, mas mandou aquela cutucada. Atrapalhou também o jogo do Bahia. Eu acho que a cor do gramado estava muito feia mesmo, sabe? Tava feia a cor do gramado, realmente. Pro Palmeiras é melhor o gramado ruim, porque eles só fazem ligação direta quase, né? A maioria do jogo deles, a característica de jogo é Everton, Flaco, Vitor Roque na frente. Pra gente prejudica mais, porque a gente joga desde trás no chão. Então, para um time que põe mais a bola no chão, realmente o gramado, eu acho que o gramado, para nós também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição, mas eu acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. E sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural aí fica feio. E paro por aqui porque vamos valorizar a nossa vitória e não vamos esconder a derrota do adversário em cima de um campo que oferecia minimamente condição. Não é o ideal, realmente, concordo, tem que concordar, aí eu assino embaixo, precisamos melhorar, mas lesão muscular na conta do gramado também, aí já é
Já é demais. E como era de se esperar, os comentaristas já entraram no debate e a treta tá rolando forte. Esse assunto ainda vai render muito. E para entrar na polêmica, já posso entrar na polêmica? Pode. Claro que o gramado, eu não preciso falar nada, que o gramado estava muito ruim. Os jogadores do Palmeiras caíam na grama e saíam com a camisa pintada. Não preciso aqui falar, quantas vezes eu já falei, que é uma vergonha a gente ter gramados dessa forma em vários estádios, né? O Castelão já teve, a Fonte Nova já teve, o Maracanã já teve. É uma vergonha, um absurdo, não pode ter um gramado desse. E não dá pra gente deixar de lado aqui também que, recentemente, o Abel Ferreira, ele reclamou, inclusive, do sintético do Palmeiras. O gramado sintético do Palmeiras estava ruim. Então, pelo menos desse lado, a gente pode falar que o Abel ele é justo. Ele sempre elogia quando o gramado tá bom, seja da Neoquímica, do Beira-Rio, do Morumbi, ele elogiou do Monumental de Nunes e critica, inclusive, o próprio gramado quando ele acha que tá ruim. O gramado da Fonte Nova ontem estava uma piada. Agora, o Rogério Ceni, ele foi bastante oportunista na hora de falar. Por quê? Primeiro ele falou, o Palmeiras só faz jogada direta. Veja, o Palmeiras nos últimos jogos tem se destacado justamente pelo oposto. Ele é elogiado porque passou a jogar muito bem. Porque o André, os Evangelistas, jogadores que precisam da bola no pé para dar ritmo ao jogo. E ontem, com aquele gramado, não dá para cravar que foi por isso. Mas com o gramado, o Palmeiras basicamente só teve realmente, aí sim, naquele jogo específico, ligações diretas. E a gente vai lembrar do Rogério... Só um parênteses, o gol do Bahia foi uma ligação direta. Foi uma ligação direta, exatamente. E a gente vai lembrar do Rogério, há 6 meses mais ou menos, ele esculachou o gramado da Fonte Nova, reclamou pro Bahia, disse que o gramado poderia lesionar seus atletas e disse, eu prefiro jogar num sintético do que jogar num gramado desse. Então ele é muito oportunista ao falar, não, quem tem sintético não pode reclamar da lesão, sendo que ele mesmo estava reclamando disso. E da ligação direta que, sim, há 6 meses o Palmeiras era um time muito feio de se ver, que só fazia ligação direta, mas hoje em dia não é mais esse time. Então eu achei que o Rogério tentou aproveitar, lógico, estava no direito dele, venceu o Palmeiras, fez 6 pontos contra o Palmeiras, venceu no Allianz Parque e na Fonte Nova, mas ontem especificamente ele foi oportunista. E sobre a questão do gramado, assim, como se discute tanta coisa de liga agora, é só se discute dinheiro de televisão. Pô, cara, se tivesse uma liga de verdade no Brasil, não tinha gramado de plástico, piso de plástico. Não tinha. Nenhum lugar do mundo tem isso, só tem no Brasil. Nenhuma liga minimamente séria ou relevante tem piso de plástico. Gramado sintético, chamem como quiser. Ninguém tem. Né? Já falamos aqui várias vezes sobre isso. Só campeonatos muito alternativos têm isso. Então, assim, eu acho que o Palmeiras não deveria falar também sobre gramado, não, sabe? Porque quem coloca aquele piso que já teve até o próprio Palmeiras sofrendo com troço grudando na chuteira do jogador, esse tipo de coisa. Agora, por que a Fonte Nova não tem um gramado bom? Não sei, porque só joga lá o Bahia também, o Vitória joga no Barradão. Você tem, não que justifique, mas você tem a explicação do gramado ruim. Por exemplo, Castelão, tem 2 times jogando lá, às vezes 3. Maracanã, mesma coisa. Não justifica, vire-se, você tem que ter um gramado bom. Mas você sabe por que fica ruim. Agora a Fonte Nova só o Bahia joga lá, por que tá tão ruim? Tá tendo show, tá acontecendo o quê? Então, cara, talvez ele tenha que jogar lá no Pituaçu, um jogo ou outro, para recuperar o gramado. Como o Fluminense e o Flamengo, de repente, tem que sair do Maracanã, jogar em Brasília, Volta Redonda, sei lá onde, para o gramado dar uma respirada. E o mesmo vale para os times lá do Ceará, o Fortaleza e o Ceará jogando no PV eventualmente. Não tem outro jeito. O gramado realmente estava feio, mas eu acho que ali a troca de farpas é muito de rivalidade do treinador. Eles se enfrentaram inúmeras vezes já. Com diferentes times que o Rogério treinou no futebol brasileiro. São Paulo, Flamengo, Bahia. E ele tem um índice bom contra o Palmeiras do Abel Ferreira. Eu acho que é muito provocação de rivalidade que existe entre os dois já, que é natural também. Essa questão do gramado é segundo plano. Eu acho que a discussão dos dois, acho que o Danilo tem razão em relação ao Ceni foi oportunista. E o Abel também. Aliás, nesses aspectos eles se assemelham. Eles são, quando ganham, eles têm coisas a destilar, quando perdem, não sabem perder os dois. Os dois não sabem perder, né? Nesse tipo de coisa, eles são bem parecidos. Agora, a situação toda era favorável ao Palmeiras, né? E assim, não tinha questão física contra, tinha um banco suficiente para elaborar uma outra estratégia para esse jogo e acho que ficou pelo caminho. O Danilo salientou, são 6 pontos perdidos para o Bahia, são pontos que talvez
no último jogo, no jogo do Allianz, tomou gol na última bola, nem jogou tão mal. Perdeu 6 pontos pro Bahia, né? Então eu acho que eles vão fazer falta esses pontos. Em relação ao gramado, é o seguinte, os dois gramados são um lixo, só que o gramado do piso sintético não é uma opção. As pessoas não entendem, o piso sintético é uma opção econômica. Não é uma opção, é uma opção econômica. Para o negócio do Palmeiras girar, é necessário ter um piso sintético. Porque é aquilo, tem show todos os dias no estádio. É uma roda de dinheiro sem parar. E aí vamos na Liga. Ninguém quer perder dinheiro na Liga, só querem ganhar dinheiro. E a questão da discussão do gramado é uma discussão econômica também. Não tem qualidade. Ninguém vai comer a grama sintética ou não, ou a natural. A discussão é levar vantagem sobre o outro financeiramente. Então o Flamengo busca no direito de TV, o Palmeiras busca no gramado, tem mais show, e assim é. E nós vamos continuar nesse embate ridículo, né? Em que numa situação, enquanto se coloca... Quando a CBF tem que levantar questões sobre fair play financeiro, sobre padronização de gramado, é porque a gente está roubado. E a gente depende da CBF ainda, porque os clubes são piores, cada um puxa do seu lado. E, na verdade, o Palmeiras nunca vai defender o gramado natural porque quebra o negócio dele. Simples assim, quebra o negócio dele. Né? Essa é a situação. Porque é que nem discutir o calendário do futebol brasileiro. Eu não discuto mais. Eu cansei os meus dedos, a minha cabeça, de falar desse assunto, de propor calendários, de publicar. Então, a mesma coisa em relação a gramado. Mas desde que comecei na imprensa, que eu escrevo sobre o escândalo que é o gramado em geral pelo Brasil afora, desde sempre. E sempre com inveja do gramado de Wembley, as faixas, e pensava comigo e escrevia, mas como é que na Inglaterra, que não tem as condições de temperatura tão favoráveis como tem no Brasil, os gramados são bons e aqui esta porcaria, né? A Vila Belmiro, o Pacaembu. Aí de repente apareceu o Serra Dourada. O Serra Dourada era uma maravilha de gramado, levavam até Atlético e Flamengo para jogar lá, e o atleticano até hoje não desculpa aquele jogo do Wright. Eu não falo mais de gramado e eu me recuso a fazer avaliações técnicas quando não há gramados que sustentem. O exemplo que eu dei a minha vida inteira, o pianista até infelizmente já morreu. Eu dizia, deem um piano desafinado para o Arthur Moreira Lima e o concerto será ruim. E ele era um baita pianista. Aliás, tem uma gravação dele com o hino do Fluminense, time do coração dele, que é simplesmente magnífica. Então é isso. Dê um instrumento, dê um violão ruim para o Baden-Powell, que também já morreu, e o concerto será ruim. Os gramados brasileiros já morreram faz tempo, e é por isso que grande parte dos jogos são ruins. Mas e aí, galera? O Abel tem razão em reclamar do gramado ou foi só desculpa esfarrapada pela derrota? Deixem sua opinião aqui embaixo do vídeo. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você fica por dentro de toda a polêmica do futebol brasileiro. Se pintar mais treta, eu volto aqui para contar tudo. Valeu, galera, e até a próxima!